que o áudio está normal. Bom, queridos, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Então, vamos começar aqui oficialmente o nosso segundo encontro pré-prova. Como vocês estão cientes, a nossa disciplina de fundamentos sociológicos, filosóficos, é uma disciplina em AD. Portanto, a aprendizagem ela é feita a partir dos materiais que a gente compartilha com vocês lá pelo AVA. Todos os textos foram organizados lá por dia, por semana, para que vocês possam fazer essa leitura. E a partir da leitura, a partir das orientações que nós, professores, né, no caso, né, que eu, na disciplina de fundamentos, né, mas vocês também têm outras disciplinas remotas, né, a partir das nossas orientações, vocês vão cumprindo toda aquela trilha lá de atividades de conhecimentos. Antes das avaliações, nós, professores, temos que marcar um encontro síncrono com vocês para tirar dúvidas, fazer alguns esclarecimentos, alguns apontamentos, direcionamentos em relação à avaliação. Bom, eu sempre gosto de, nesses encontros, compartilhar alguns slides e, a partir desse compartilhamento, retomar algumas questões que eu julgo que são centrais para que vocês estudem para a prova. Então, a ideia é compartilhar esses slides. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar a dúvida aqui no chat, podem me interromper sem problema nenhum, para que eu possa aí fazer todos os esclarecimentos em relação à prova. A prova ela vai ser disponibilizada lá no AVA, no link específico para avaliações, lá bonitinho para vocês fazerem. Ok, gente? Então, eu vou disponibilizar aqui compartilhar os slides. Na hora que eu fizer esse compartilhamento, eu não vou ter acesso mais ao chat. Se houver alguma dúvida, vocês podem abrir o áudio sem problema nenhum, que eu vou me interromper sem nenhum constrangimento, vocês podem me interromper para eu explicar eventualmente alguma dúvida, fazer qualquer esclarecimento. Ok? E, na sequência, ao final, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês terão que postar lá na plataforma até a data que foi indicada, se eu não me engano, até o dia 1º, só vou confirmar aqui, até o dia 1º de julho, que é o dia que foi marcado aí para a nossa avaliação, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui os slides e colocar aqui. Eu só peço, por favor, que alguém abra o áudio e informe se o slide está sendo veiculado. Tá certinho, sim. Foi? Então tá ótimo. Foi. Então vamos lá. Se houver qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá, gente? Porque agora eu só consigo visualizar os slides que eu formulei aqui para vocês, né? Bom, então, mais uma vez, né, estamos aqui no nosso segundo encontro pré-prova, para a gente fazer algumas orientações, né, acerca do que vocês precisam estudar para a segunda avaliação. Então, fazendo um rápido resgate, nós começamos a nossa disciplina, né, disciplina Fundamentos Sociológicos e Filosóficos, apresentando algumas discussões, algumas reflexões importantes no campo da filosofia. Então, nós começamos a nossa conversa trabalhando aí alguns aspectos, alguns conhecimentos que são comumente abordados, discutidos em filosofia. Fizemos um breve passeio na história da filosofia, nós discutimos as características do conhecimento filosófico,
que é um conhecimento muito importante, como um conhecimento científico. Eu me lembro que, à época, eu fiz algumas reflexões acerca da importância da gente utilizar a filosofia enquanto uma lente para a gente se relacionar com o mundo, enquanto um sistema de conhecimentos importante para a gente entender o mundo que a gente vive, as questões políticas, éticas, estéticas que atravessam a nossa realidade. Enfim, então, no primeiro bloco da nossa disciplina, nós trabalhamos muito essa parte da filosofia. A partir da P1, nós demos ênfase à sociologia, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sociologia. Eu vou trazer aqui os clássicos, pelo menos dois principais clássicos da sociologia que nós discutimos, né, por meio dos textos no transcorrer dessa segunda fase da nossa cadeira, fundamentos filosóficos, fundamentos sociológicos e filosóficos, né? É, Primeira coisa, né? O que vem a ser sociologia? A sociologia é uma ciência, do mesmo modo que a psicologia é uma ciência, do mesmo modo que a ciência política é uma ciência, do mesmo modo que o serviço social é uma ciência, do mesmo modo que a biologia é uma ciência. Sociologia. Se a gente fizer uma análise da etimologia dessa palavra, o que é etimologia? É a origem da palavra, o significado que a gente dá àquela palavra, estudando a origem dela. Então, quando a gente pega a sociologia, né, a palavra ela tem duas partes. Sócio, o prefixo sócio, logia. Sempre quando vocês lerem uma palavra que tenha o prefixo logia, logia vem de logos. Geralmente a gente usa, não isso acontece com todas, mas em grande medida as ciências sempre, o nome das ciências sempre termina com logia, né? Biologia, antropologia, psicologia. Tem outras ciências que não terminam com logia, como o serviço social, mas é muito comum que as ciências terminem, né, o nome das ciências terminem com esse sufixo. Por quê? Porque é um sufixo que, se a gente pegar a história, né, desse sufixo, entender a origem dele, é um sufixo que vem da Grécia Antiga, né? É uma palavra, logia, vem de logos, que remete ao termo razão. Então, por exemplo, no caso aqui nosso, né? Sociologia é o estudo racional. Sócio remete ao quê? Sociedade. É o estudo racional da sociedade. Portanto, gente, sociologia é a ciência, é o conhecimento científico que tem como objeto compreender as relações sociais, entender como a sociedade ela se desenvolve, entender os condicionantes que estão na sociedade, a forma como as pessoas se interagem. A sociologia, portanto, é um campo muito amplo. Vou pegar exemplos atuais para depois a gente voltar na história. Então, hoje, tem muitos sociólogos, e eu posso até me enquadrar nesse campo, que estudam a religião. A religião é um fenômeno que tem na sociedade. Mas como é que a gente estuda a religião? A gente não vai estudar a religião para comprovar se Deus existe ou não, porque é, a crença em uma divindade é algo muito particular. Não me cabe fazer um juízo de valor, né, sobre esse ponto. O sociólogo, o antropólogo da religião, eles vão estudar como as pessoas elas interagem no contexto religioso. A gente vai estudar as relações que acontecem na sociedade
que acabam interferindo ou inserindo o contexto religioso. Sociologia da religião, o estudo sistemático, racional, das instituições religiosas, das formas como as pessoas, as maneiras e as formas que as pessoas elas adotam no contexto religioso, né? Sociologia dos movimentos sociais. Eu vou estudar, por exemplo, como que o movimento negro ele está se organizando numa determinada ação no espaço público, numa caminhada. Eu vou estudar como que o movimento genuíno de mulheres tem se organizado no Brasil, a forma como as mulheres se organizam. Enfim, eu estou trazendo alguns exemplos para mostrar para vocês que a sociologia ela vai estudar todas as relações humanas que acontecem na sociedade. Portanto, gente, qualquer relação que aconteça em sociedade pode ser transformada como objeto de estudo na sociologia. Né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente, né, como uma cidade muito grande, a gente usa muitos transportes públicos. Eu posso fazer uma sociologia e observar como as pessoas se comportam dentro do metrô, na linha 1. Eu posso estudar, por exemplo, uma empresa, sociologia que trabalha com as relações empresariais. Enfim, então a sociologia é uma ciência que ela vai estudar tanto as micro-relações, as relações que acontecem, por exemplo, dentro de uma família, dentro de um templo religioso, ou a sociologia vai estudar grandes processos, grandes transformações que acontecem no mundo. A sociologia ela surge no século XIX, da mesma maneira que a psicologia, da mesma maneira que a antropologia. Essas ciências que estudam os humanos, basicamente, elas são constituídas no século XIX. Então, na nossa disciplina, a gente trabalhou muito com a gente trabalhou no primeiro momento, né, depois da prova, o contexto histórico, econômico, social no qual a sociologia surgiu. A sociologia surge no século XIX, numa época em que a Europa ela estava experienciando grandes transformações, profundas, marcantes transformações. O Marx, ele, à época, né, que foi um dos grandes expoentes da sociologia, o Marx ele fez uma argumentação muito legal à época. Ele vai dizer o seguinte, que o século XIX, as transformações foram tão importantes que se a gente pegar tudo o que aconteceu no século XIX e comparar com todos os acontecimentos anteriores na espécie humana, então vamos pensar aqui, século XIX, né? De 1800 a 1900, 100 anos. Aí a gente vai comparar de 1800 até a pré-história. O que aconteceu em 100 anos, no século XIX, superou de longe tudo o que aconteceu na história pregressa. E se a gente vier, né, agora, se a gente fizer essa mesma reflexão e for pensando, né, cada período, encurtando cada período e comparando em relação ao que aconteceu anteriormente, a gente vai observar que as mudanças são muito mais marcantes. Pra vocês terem uma ideia, gente, a gente cada vez mais, nesses últimos séculos, né, a partir do século XVIII para cá, XIX para cá, é, as mudanças que têm acontecido nas sociedades, elas estão sendo tão rápidas, tão marcantes, que a gente, às vezes, não tem como digerir essas mudanças. Vou além. Se a gente pegar todas as transformações que aconteceram de 2024, 2023, né, pegando esse período de pós-pandemia,
e comparando com tudo o que aconteceu na história humana, esses 4, 5 anos foram tão transformadores que o número de transformações, de descobertas na ciência, de guerras, de conflitos, supera toda a história humana. Então, cada vez mais, as sociedades elas estão em um movimento muito dinâmico, né? E a sociologia, ela estuda todas essas questões, essas transformações. A sociologia, ela surge no século XIX, tendo essa, digamos assim, esse objetivo em compreender as relações humanas, as transformações sociais, procurando atribuir sentidos, procurando explicar processos, procurando entender para padrões de comportamento, porque por mais que nós humanos nós sejamos, cada um é único, né? Então aqui na sala cada um de vocês é único. Mas se eu parar e estudar o comportamento individual de cada um de vocês, eu vou identificar alguns padrões. Por quê? Porque muitos de vocês moram em Maricá. O município de Maricá tem algumas peculiaridades que o município de Barra do Piraí, que é onde eu nasci, é bem diferente, que é diferente do Rio de Janeiro. Por quê? Porque cada localidade tem a sua cultura, tem seu padrão de comportamento, e isso acaba interferindo na vida de cada um, na história individual de cada um. A sociologia, voltando aqui no início da sociologia, ela surge, portanto, no século XIX, quando o mundo, a Europa em particular, ela estava sofrendo com as consequências danosas da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra, no contexto do Reino Unido, no final do século XVIII, e depois a Revolução Industrial ela acaba se expandindo, se disseminando para outros países europeus. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela representou uma mudança na forma como as sociedades produziam as suas riquezas. Até a Revolução Industrial, como é que era a economia da Inglaterra e depois da Europa de um modo geral? A economia era baseada, primeiro que as pessoas moravam, boa parte das pessoas, né, dos habitantes, morava no interior, no mundo rural. As cidades tinham menor porte. Nas cidades havia as pequenas manufaturas, pequenos empreendimentos, né? Digamos, uma manufatura de produção de sapatos. Ali nessa manufatura tinha lá o mestre e 15 aprendizes. Aí, durante o mês, eles faziam os sapatos que seriam vendidos naquela localidade. Os empreendimentos eram menores, o maquinário que era utilizado era muito rudimentar, as pessoas tinham um apego muito forte à família, à religião, né? Havia todo um outro contexto. A partir do momento que a burguesia começa a ascender enquanto classe dominante, a burguesia que era dona das manufaturas, ela começa a observar que essa condição de produção ela permitiria, até certo ponto, um lucro, mas seria um lucro muito pequeno. Só que a burguesia ela queria enriquecer mais. E ela começa a observar mecanismos, formas para enriquecimento. Então, a maior parte da população vivia no campo. Para você aumentar a produção na cidade, você precisa ter mão de obra. Mas as pessoas viviam no campo e as pessoas não queriam sair do campo. Então, a burguesia ela vai se associar aos governos, até porque quem fazia parte dos governos, sobretudo no parlamento, eram representantes ou eram burgueses. Então, a burguesia vai olhar essa, essa, essa distribuição, ela vai dizer o seguinte: espera aí, eu preciso de pessoas trabalhando aqui nas minhas manufaturas.
na cidade. Eu tenho que fazer alguma coisa para retirar essas pessoas que moram no campo para que elas trabalhem para mim. E o que, que a burguesia faz? Ela cria várias leis junto com o parlamento, leis que vão proibir a forma como as pessoas elas desenvolviam a produção no campo, que é o que nós chamamos de cercamento dos campos. Então, na Inglaterra, no final do século XVIII, a gente vai ter várias leis que vão ser criadas para dificultar a vida do trabalhador no campo, de modo que esse trabalhador começasse a ter grandes necessidades econômicas, e a partir daí, esses trabalhadores que não queriam mudar, porque tinham suas famílias, tinham seus templos religiosos, né? Eles começam a ter essa necessidade de mudar para as cidades. Ou seja, o êxodo rural ele não aconteceu por espontaneidade. A vida das pessoas ficou cada vez mais terrível por conta dessas estratégias adotadas pela burguesia, junto com a política, criando novas leis e as pessoas tendo que migrar para as cidades. Então, a gente vai observar, gente, em poucos anos, uma massa de pessoas vindo para as cidades com fome, sem recursos. E o que, que os burgueses vão fazer? Olha, você pode trabalhar para mim. Gente, vamos fazer um raciocínio. Se tem milhares de pessoas precisando de emprego, essas pessoas vão aceitar qualquer tipo de emprego, qualquer valor que vai ser atribuído, porque elas querem resolver a sua questão de subsistência. E foi isso que aconteceu. A burguesia ela vai oferecer essa solução. Olha, agora vocês saíram do campo, mas a gente agora está criando é, empreendimentos maiores. Vem trabalhar para a gente. Só que o salário é X. Então, essas pessoas vão ser incorporadas nessas novas fábricas. Essas fábricas já vão ter, né? Aí a gente está falando de um processo de anos, tá, gente? Elas vão, cada vez mais, elas vão ser, vão cada vez mais para aumentar a produção. A burguesia vai estimular os cientistas a criarem máquinas cada vez mais potentes. Ocorre, portanto, esse processo aí de transformar a ordem produtiva, né, e maquinar a ordem produtiva, a forma como eles trabalhavam, né, anteriormente, cada um tinha controle sobre o seu produto, esse arranjo muda drasticamente, porque a burguesia ela vê que a produção em série ela otimizaria a, a produção de materiais e tendo mais produtos, você vai vender mais produtos e vai ter maior lucro. Enfim, então a revolução industrial, gente, significou esse processo de transformação na ordem econômica. Mais do que a introdução da máquina, a revolução industrial, ela representou uma mudança na percepção, no modo de se produzir. É óbvio que isso foi muito positivo para o burguês. O burguês, ele vai cada vez mais ficar afortunado. A Inglaterra e os outros países crescem e passam a ser grandes potências, né? Passam a ser países riquíssimos. Só que essa riqueza ela não foi dividida de forma justa. Essa massa de trabalhadores que vai ser utilizada, que vai propiciar o crescimento dessas empresas e o enriquecimento dos burgueses, essa massa de trabalhadores, ela não vai ter um salário adequado. Essa massa de trabalhadores vai ser utilizada como mercadoria, como produto.
dentro de uma nova ordem. Em outras palavras, a Revolução Industrial, ela teve um lado positivo? Sim, uma consequência positiva. Ela desenvolveu a economia, ela contribuiu no, no, na, no fortalecimento do capitalismo, ela, ela contribuiu na descoberta de novas tecnologias, na inovação tecnológica. Ela foi muito importante porque ela alavancou a criação de novos transportes, ela fez com que esses países passassem a ser grandes potências. Agora, existe um lado B, trágico, danoso, que é o lado social. Né? A Revolução Industrial, ela, ao não se atentar para as condições dos trabalhadores, ela criou maior desigualdade, empobrecimento das massas. As pessoas que saíram da região rural, que foram para as cidades em busca de melhores condições, essas pessoas tiveram que morar em habitações extremamente precárias, e a Europa é um continente frio, né? Sobretudo no inverno, a temperatura é muito rigorosa, então as pessoas vivendo em cortiços, em habitações extremamente sem nenhuma condição, sem nenhuma calefação. Isso trouxe adoecimento, trouxe muitas me fugiu agora a palavra, adoecimento, doenças que acabam se desenvolvendo. Muitas mulheres, gente, muitas mulheres que não conseguiam emprego acabaram entrando para o mundo da prostituição. Ou seja, você tem um crescimento muito rápido, mas um crescimento que gerou um empobrecimento da população. E aí eu estou falando nos aspectos individuais. Imaginem o que aconteceu com as famílias. Imaginem o que aconteceu com a vida social dessas pessoas. Porque essas pessoas que migraram, né, que tinham suas vidas, suas famílias no campo, que iam à igreja, né, que tinham toda aquela vivência, essas pessoas migram para a cidade, ficam dentro das empresas. Né? Então, imagina, uma família com 6 pessoas, marido, esposa, filhos. O marido vai trabalhar em uma fábrica, a esposa vai trabalhar em outra, cada filho vai trabalhar em uma. Ou seja, a família está sendo esfacelada. E vocês pensam que tinha leis trabalhistas? Não, gente. Leis trabalhistas vêm muito depois. As leis que asseguram o direito do trabalhador, elas vieram muito depois. As pessoas trabalhavam 14, 16, até 18 horas por dia, em situações absurdas. Os acidentes de trabalho eram muitos, assim, o número de pessoas mutiladas era imenso. Crianças também trabalhavam. Na época não tinha uma legislação que protegesse as crianças, como a gente tem hoje, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês vão estudar muito durante o curso. Não tinha. Enfim, então, a partir da Revolução Industrial, a gente vai observar inúmeros problemas na sociedade europeia, de um modo geral. A sociologia surge como uma ciência que estuda a sociedade, mas tentando, de alguma maneira, explicar o que estava acontecendo na época. O motor da sociologia, gente, são os problemas sociais. Nós, das ciências sociais, de modo geral, a gente fica muito atento ao que acontece no mundo. Vou dar um exemplo mais atual. Vocês devem estar acompanhando, né, a guerra que aconteceu entre o governo de Israel e o governo do Irã. As pessoas não sabem qualificar. Não é uma guerra entre religiosos, não é uma guerra do judaísmo contra o islamismo. Estamos falando em governos, homens que estão no poder, tanto no Irã quanto em Israel.
O Irã, o Israel, Estados Unidos, Rússia são países, são estados nacionais, têm políticos que tomam decisões. A guerra não é contra uma etnia nem um grupo religioso. Então, quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, nós das ciências sociais, da sociologia, a gente vai tentar entender. Peraí, o que está por trás disso? O que está por trás disso? O que, que o Trump está se metendo? O que, que os Estados Unidos estão se metendo? O que está por trás? A gente não vai ficar buscando explicação religiosa ou explicação, não desmerecendo a religião, não, tá, gente? Porque a religião é importante, mas aqui a gente faz ciência, aqui a gente faz filosofia. Na universidade, vocês vão estudar pela filosofia e pela ciência, né? O entendimento do mundo a partir da religião é no templo religioso, é na vida cotidiana. Na universidade, a gente vai tentar entender o mundo a partir da lente do serviço social, da lente da filosofia, da lente da sociologia. Então, hoje, tem vários sociólogos tentando explicar o que está acontecendo no mundo. Por que o Trump, né, que estava todo ali se querendo, dizendo que ia fazer acontecer, o cara rapidinho volta atrás. Porque os Estados Unidos estão em declínio, gente. O Ocidente está em declínio. O eixo político agora está voltando para o Oriente, né? Impérios que são milenares, como a Índia. Gente, a civilização indiana, ela é milenar. A civilização chinesa é milenar. O Ocidente está em declínio, isso faz parte da história, né? Então, hoje a sociologia ela vai olhar esses processos de forma racional. Da mesma maneira que quando Marx começou a escrever, vamos começar agora a falar de Marx. Quando Marx começou a escrever, Marx era filósofo. Marx nasceu em 1818, morreu em 1883. Aqui eu trouxe algumas obras, né, que o Marx escreveu. O Marx escreveu muita coisa, gente. Foi um cara assim realmente que teve uma vida intelectual muito produtiva. Ele começou na filosofia, todos eles que nós vamos estudar. Se eles são os formadores da sociologia, né, eles se constituíram em outras ciências. Então, Marx era um cara da filosofia. Mas a partir do momento que ele começa a olhar, a se debruçar, a estudar o que estava acontecendo na sua sociedade, ele cria uma ciência. Marx, ele foi um dos principais fundadores da sociologia. Escreveu, né, o Manifesto Comunista, juntamente com Engels, escreveu o livro que eu trabalho muito com ele, né, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, para entender o que aconteceu na Revolução Francesa. O Marx escreveu um livro muito importante, que foi a questão judaica. Enquanto judeu, Marx também tentou entender o grupo, né, o povo, as práticas do judaísmo divorciadas, né, da luta de classe. Ele queria entender como que os judeus poderiam se inserir ou não na luta de classe. Enfim, foi um autor muito importante na sociologia. E é importante colocar, vocês vão observar isso muito nas aulas de fundamentos do serviço social. A área que vocês estão abraçando, ela passou por vários momentos. Então, durante o curso, vocês vão estudar fundamento, introdução ao serviço social, fundamentos 1, 2, né, e 3, né, 4, vocês vão ter várias aulas de fundamentos. Vocês vão observar que a história do serviço social, ela, ela vai ter aí um antes e um depois a partir de Marx. Vocês vão observar que a partir do período da reconceituação, nos anos 60, 1960, 70 para cá, o serviço social, que até então tinha uma forma de lidar com, com a realidade, né, com os usuários, o serviço social ele vai ter uma mudança de visão que foi muito influenciada pelo Marx. Dos sociólogos que a gente estuda, o Marx foi o mais utilizado pelo serviço social
até no processo interno de repensar dessa ciência. Isso é muito importante. Vocês estão estudando esses autores por conta da sociologia, mas vocês vão observar que, fundamentalmente, Marx vai ser aí um dos principais pilares do serviço social, inclusive na contemporaneidade. Qual foi o método utilizado por Marx que a gente vai cobrar, que eu vou cobrar na avaliação, né? O Marx ele trabalhou com materialismo histórico. O que isso significa? Significa que, para a gente entender um processo histórico, a gente tem que observar como é que as pessoas elas se relacionam, como é que é a produção, como é que é a relação entre o proletário, né? Pensando no modo de produção capitalista, nós vamos ter o proletariado de um lado, né? E do outro lado nós vamos ter a burguesia. Proletários somos nós, né? Basicamente aqueles que não têm os meios de produção. Então, eu, Robson, sou professor. Eu não tenho fábricas, eu não sou dono de terras, eu não sou dono de emissoras, eu não tenho grandes latifúndios. Não. Se eu tivesse esses meios de produção, eu seria burguês, na linguagem do Marx. Mas não, eu sou uma pessoa que vende a minha força produtiva. Qual a minha força produtiva? É meu trabalho, é o meu conhecimento, né? Eu estou aqui vendendo a minha força produtiva, né? Eu estou dando aula, eu estou vendendo aquilo que eu tenho e eu vou trocar por um salário. Nós, no capitalismo, de acordo com Marx, você tem duas classes. Você tem a classe das pessoas que não têm os meios de produção, que são os proletários, e você tem os grandes donos do poder, que são donos do poder porque eles monopolizaram os meios de produção. Só peço alguém para dar ok aí, gente, porque teve aqui uma questão de luz, para saber se vocês estão aí ainda, se tem gravação, se a gravação está seguindo. Alguém pode me sinalizar, por favor? Alguém, por favor, pode abrir o áudio? Sinalizar que está tudo bem, gente? Tudo tranquilo. Tá tudo bem. Ah, beleza. Tudo bem. Tá tudo tranquilo. Porque já Tá aconteceu. tudo bem. Galera, na pandemia aconteceu isso. Eu começo a falar, tô lá me movimentando, falando, o pessoal me ligando. E eu, gente, o que está acontecendo? A internet tinha caído, mas uns 30 minutos eu falando e o povo achando que eu tinha tido algum mal súbito. Eu falei, gente, não, foi a internet. Eu tô vivo, vocês vão ter que me aturar ainda. Vão aturar esse careca ainda. Bom, na época ele era tanto careca, mas enfim. Mas enfim, gente, vamos lá, que bom que vocês estão aí. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me interromper, tá? Eu estou aqui falando, mas a ideia é que vocês tirem dúvidas, né? Mas vamos lá. Então, materialismo histórico, que muita gente tem muitos alunos que têm dúvidas sobre isso. O Marx, quando ele estudou os processos históricos, ele pensou como as pessoas se relacionavam na produção e como isso vai interferir na maneira como elas pensam. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Sem citar nenhuma questão específica, né? Só para vocês terem uma ideia. Hoje, o que a gente observa quando a gente vê as religiões de um modo geral? Eu estou falando do cristianismo católico, o cristianismo protestante, o candomblé, a umbanda. A gente observa que, além da questão da fé de cada um, que cada um tem, que deve ser valorizada, que deve ser respeitada, até porque é um direito constitucional que está lá no artigo 5º, mas se a gente pensar as relações, a gente vai observar que o capitalismo ele interfere muito nessas práticas. O capitalismo ele entrou nas religiões. Não sei se vocês observaram isso. Todas. Na maneira como as pessoas, né, hoje, às vezes as pessoas elas se remetem ao sagrado sempre em busca de algum benefício.
né? As pessoas buscam os templos religiosos, eu estou falando de todos, tá, gente? Eu não estou falando de X nem de Y, de Z. Em busca de que, eu quero um carro do ano, eu quero uma casa, eu quero melhorar de vida. Percebam, gente, como que o mundo que a gente vive, capitalista, né? Que os bens materiais eles são tão valorizados, as pessoas elas recorrem ao sagrado, cada um no seu lugar, pensando muito isso. As pessoas se relacionam, às vezes, com a divindade como se estivessem relacionando com uma blusa. Eu gostei daquela blusa. Aquela blusa já não está legal. Eu vou trocar de blusa. Já não faz sentido para mim. Eu não quero mais. Tanto que agora mesmo saiu novos dados do censo demográfico religioso que mostra como as pessoas elas circulam de uma de uma religião para outra, né? O fluxo religioso ele é muito intenso no Brasil. Por quê? Porque muitas pessoas lidam com o sagrado de forma descartável. Não faz mais sentido. Não quero mais. Eu queria uma casa, mas eu não tive uma casa, então agora eu não vou querer mais. Eu queria um carro do ano. Percebam que, olha como a vida material ela interfere na maneira como a gente pensa o religioso. Vou dar um outro exemplo, que é até um tema que o Bauman, Zygmunt Bauman, trabalhou. Os relacionamentos afetivos sexuais. As pessoas, hoje, de modo geral, lidam com os seus namoros, com seus casamentos, de forma descartável. Eu estou no casamento, não faz mais sentido? Gente, a fila anda. Já escutaram essa expressão? Ih, partiu, acabou, não quero mais. Né? Não quero mais. As pessoas lidam com o seu companheiro, a sua companheira, como se estivesse lidando com o celular. Né? Celular agora. Ih, começou a dar ruim. Sabe uma coisa? Eu vou comprar uma nova versão, X ponto não sei o quê. As pessoas lidam com o sentimento dessa maneira. Ou seja, a realidade material ela interferindo na forma como a gente pensa. Então, o materialismo histórico, né, como eu coloquei aqui, de acordo com Marx, o motor da história é a eterna a luta de classe, isso aí eu vou discutir daqui a pouco. Aqueles que detêm os modos de produção é aqueles que possuem apenas e aqueles que vou voltar aqui, gente. De acordo com Marx, o motor da história é a eterna luta de classes entre aqueles que detêm os modos de produção e aqueles que possuem apenas a força de trabalho para vender. Vou dar um exemplo rapidinho sobre isso, mas eu queria voltar aqui na questão do materialismo, né? Acho que está mais explicado no outro slide que eu coloquei, que é aqui, ó. O ser humano é resultado de um conjunto de relações sociais concretas, determinadas pela história. Marx não está interessado somente em interpretar o mundo, mas sim em intervir nesse mundo e transformar o mundo. O materialismo histórico, fazendo uma síntese, é esse método que o Marx vai utilizar que vai partir da forma como as pessoas se relacionam no mundo concreto, pensando as desigualdades que tem na sociedade e como que essas desigualdades que existem na sociedade entre duas classes, elas vão marcar a maneira como a gente pensa. Não é o pensar que vai estruturar o mundo. A maneira como a gente está inserido no mundo que vai influenciar a nossa forma de pensar. Nos exemplos que eu dei, as pessoas estão tão inseridas dentro de uma lógica de consumo que elas levam essa lógica de consumo para pensar a religião. As pessoas estão tanto nessa lógica de consumo material que elas levam essa lógica para pensar as amizades. Eu só serei amigo de alguém se aquela pessoa tiver alguma coisa para me beneficiar. Ou seja, como que as relações materiais elas atravessam a nossa vida. O Marx, gente, ele foi muito importante por isso, né? Porque ele vai trazer essa materialidade, ele vai trazer essa reflexão
né, da importância da gente, primeiro, olhar as relações, entender que o mundo é desigual. Gente, a gente vive num mundo desigual. A história humana, para Marx, é a história da desigualdade. Se a gente for na pré-história, se a gente for no Egito Antigo, se a gente for na Grécia, a gente vai ter um grupo que tem os meios de produção e um grupo que não tem, que para se manter vivo tem que vender a sua força produtiva, tem que vender o seu corpo, né? Se vocês observarem o Brasil hoje, o Brasil é um país capitalista. Nós vamos ter, de um lado, uma elite que detém o poder uma massa de trabalhadores que precisam vender a sua força produtiva para se manter vivo. E aí tem uma coisa muito perversa, gente, que nós que somos trabalhadores, além da gente ser, né, estar nessa posição de subalternidade, já repararam que os trabalhadores acreditam em algumas ideias e essas ideias elas não expressam a verdade? Vou dar um exemplo, pegando um outro polo, né? A burguesia que está no poder, ela, ela está no poder porque ela detém os meios de produção e, ao mesmo tempo, essa burguesia ela cria um conjunto de ideias que o Marx chama de ideologia. Essas ideias são difundidas na sociedade e essas ideias elas começam a ser tomadas como verdade por nós que somos proletários. Vou dar um exemplo. É uma ideia que ainda tem muito no Brasil, né? Que a burguesia coloca. Gente, olha só, quantas pessoas estão ainda no Brasil, né, que estudaram e não conseguiram emprego. Essas pessoas não conseguiram emprego, portanto, estudar não compensa. Para que ficar tanto tempo na faculdade, né? Estudar aí é coisa para rico, não é para coisa para pobre. Gente, isso é uma ideologia dada pela burguesia. Porque a gente sabe que existe uma relação muito próxima entre grau de escolaridade e ascensão social em renda. Ah, Robson, mas eu vi uma pessoa que não conseguiu um emprego. Mas será que ela valorizou a oportunidade que ela teve durante a faculdade? Porque eu não sei se vocês estão com essa ideia, mas eu sou muito franco. Não é o diplominha que vocês vão receber no final, lá, né, bonitinho, que vai ser já um elemento para vocês estarem no mercado de trabalho. Conhecimento tem que estar aqui dentro, gente. O diploma é uma condição para vocês brigarem. Mas se vocês não tiverem conhecimento, e conhecimento ninguém tira de ninguém, está aqui dentro, vocês não vão conseguir. É conhecimento. Quando eu digo isso, não é para desmotivar ninguém, não. É para chamar para essa responsabilidade. Porque tem muitos alunos que não estou dizendo que seja o caso de vocês, né? Mas que acham que eu vou ter um diploma, eu vou conseguir. Não, gente. Desde o primeiro momento. É por isso que é importante vocês valorizarem cada disciplina, valorizarem cada professor, o puxão de orelha de cada professor, porque começou agora. Não esperem chegar no oitavo, nono, no oitavo período para vocês, agora eu vou estudar. Não, gente, é diuturnamente. Porque o filho do rico estuda o dia. Essa ideia, olha outra ideologia que a gente vê nas novelas, né? Novela de Manuel Carlos. Eu tenho horror, a gente não vou falar isso aqui, estou gravando. Novelas da Globo, Manuel Carlos. A ideologia que é passada na novela. Primeiro que quem não conhece o Rio, acho que todo mundo que mora no Rio acordou, tá de frente para a praia, né? Gente para a praia, aí vai lá, toma um banho de sol, o filho do rico praticamente não faz nada. Gente, as crianças das classes altas da sociedade estudam muito, porque os pais cobram para que elas sejam elite. Os colégios de elite aqui do Rio de Janeiro, perto aqui da minha casa, são colégios integrais, que é de segunda a sábado, muitos deles. Então a galera classe média alta, rica, está estudando ali.
mas incultem essa ideia de que o pobre não tem que estudar. Aí a pessoa que é pobre, eu não quero estudar, eu estou cansado, eu tenho que priorizar outras coisas. Olha que ideologia que está vindo da classe alta, fazendo com que essa pessoa ela fique ali na posição de estagnação, de não busque os seus direitos. Então, além da burguesia dominar, porque tem ali os meios de produção, o tempo todo a gente é bombardeado, gente, por ideias, e as pessoas seguem aquilo ali como vaca de presépio. Quantas pessoas aqui entre nós, ao invés dessas pessoas buscarem, né, esclarecimento, me incluo também. Às vezes a gente fica ali muito no WhatsApp, né? Tá, sem buscar esclarecimento, acreditando que o tio do pavê colocou ali é verdade. Acreditando, gente, que o mundo é só o lugar que a gente vive. Não é, gente. O mundo é amplo. A gente está aqui, ó, 5h35. O mundo, gente, fora do Rio de Janeiro, tem bilhões de pessoas fazendo mil coisas, vivendo, construindo as suas vidas, mas a gente, às vezes, é criado para achar que é só isso aqui, ó. Eu vou me contentar com pouco porque eu nasci assim, vou morrer. Gabriela, síndrome de Gabriela, que eu brinco, né? Nasci assim, vou morrer assim, não é assim, gente. Ideologias que botam na nossa cabeça para a gente olhar o mundo e achar que o mundo é uma maravilha. Fulano conseguiu, porque fulano fez por onde? Não, gente. A realidade social, na visão do Marx, ela é muito complexa, ela é dura, porque existe uma classe que vai fazer de tudo para que os pobres não ascendam. Vai fazer de tudo para que não haja mudança na sociedade. Então, assim, eu trouxe algumas informações para mostrar para vocês como que o Marx é importante. Vamos sintetizar para a gente caminhar? Então, algumas coisas que é importante vocês marcarem. Marx usou como método o materialismo histórico. Vamos pensar a realidade a partir da maneira como as classes sociais elas lidam, elas produzem. Vamos observar as contradições que existem na sociedade. Aí sim eu vou ter condições para pensar como é o sistema religioso daquela sociedade, como são as relações familiares, como é o tipo de governo daquela sociedade, e por aí vai. Conceito de luta de classe. Em todas as épocas, em todos os modos de produção, existe uma classe que tem os meios de produção e uma classe que não tem os meios de produção. Isso aconteceu em Roma, que tinha os patrícios, que eram os donos do poder, e os plebeus. Isso aconteceu na Idade Média, em que os servos não tinham que vender a sua força produtiva e os senhores feudais eram os donos do poder. Isso aconteceu também e acontece na sociedade capitalista, na qual nós vamos ter, de um lado, os burgueses, que têm os meios de produção, que emitem ideologias que mascaram a realidade, e, de um outro lado, o proletariado. Um outro conceito para a gente fechar Marx é o conceito de infraestrutura e superestrutura. Para o Marx, em cada momento nós vamos ter as relações de produção, né? Compreende aqui, né? Vou ler aqui o slide, né? Infraestrutura compreende as relações de produção, as relações desenvolvidas entre as classes no mundo do trabalho e as forças produtivas, né? Que são as ferramentas, o maquinário, a tecnologia, e uma superestrutura o aparato jurídico, a religião, a educação. Para o Marx, no materialismo que ele estudou, né, que ele vai desenvolver como método, a infraestrutura ela acaba condicionando a superestrutura. Vou dar um exemplo, pegando agora legislação. Brasil, gente, é um país capitalista. Professor, mas o Brasil tem agora um governo que tem o presidente Lula, que está no PT. Gente, o Brasil pode ter um governo agora mais à esquerda,
pode ter um governo mais à direita, como teve com Bolsonaro, como teve com outros, sem fazer juízo de valor, né? Mas o Brasil nunca deixou de ser um país capitalista. Por que eu estou frisando muito isso? Porque tem pessoas que acham que o fato do Brasil ser um país que tem agora um governo, que tem um partido mais à esquerda, que o Brasil é comunista. Não é, gente. Nosso sistema é capitalista. E o Brasil vive um modo capitalista que é um modo muito cruel. Isso independe de governo, que é o neoliberalismo. Aqui no Brasil, nós temos a propriedade privada, que significa o direito que as pessoas têm de ter a sua propriedade privada, sua casa, seu automóvel. O sistema é capitalista porque existe a economia de mercado. O sistema é capitalista no Brasil porque as empresas de pequeno, de médio e grande porte, elas visam o quê? O lucro. Capitalismo é um sistema que visa o lucro. Vamos estudar o capitalismo pensando nessas duas esferas, a infraestrutura e a superestrutura. As relações de produção elas são extremamente tensas. Se a gente for observar, no Brasil, cada vez mais os trabalhadores estão perdendo força enquanto segmento. Por quê? Porque o empresariado cada vez mais está forte no Brasil. E isso é essa tensão entre empresariado e trabalhadores, entre burguesia, né, trabalhadores, né, entre a burguesia, né, que são os empresários, e os trabalhadores, que são os operários, quem sai vencendo, infelizmente, é a classe burguesa. Se a gente for pensar, gente, as mudanças que aconteceram na legislação nos últimos anos, essa mudança ela acabou favorecendo os interesses da burguesia, que foi o caso da reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Quantos direitos nós perdemos na reforma trabalhista? Eu me lembro que a época, 2017, 2018, a burguesia, eu me lembro que as pessoas ficavam pensando, meu Deus, olha, foi na época que alguns museus, teve um escândalo em que alguns museus, alguns artistas usaram o nu enquanto forma artística, aí todo mundo falando sobre isso, as crianças, e não sei o que, eu falava, galera, vocês estão sendo desfocados. O que está acontecendo no museu ali, que o cara estava pelado ali, ali aconteceu uma situação, primeiro que havia na porta da sala uma indicação de idade, quem entrou ali porque queria assistir o que estava rolando. Agora, o que isso vai impactar na sua vida? Vamos pensar o seguinte, gente, está acontecendo uma reforma, muitos direitos nossos estão sendo retirados, mas a burguesia, a galera trabalhando, chamando a população para ficar falando isso, isso. Gente, aconteceu uma reforma. A reforma, ela somente resguardou os direitos de um grupo, dos militares, mas a população, de modo geral, se ferrou. A palavra certa é essa, infelizmente. Hoje, para a gente se aposentar, a gente precisa trabalhar muito mais. A galera que está entrando agora no mercado de trabalho, gente, vai ter que trabalhar muitos anos, muito tempo. O poder de disputa com relação ao FGTS também a gente acabou. O enfraquecimento dos sindicatos. Enquanto as pessoas estavam falando de museu, a gente perdeu um direito que foi uma coisa absurda, não só a nossa geração, mas as próximas gerações. É a mesma coisa agora, né? Essas ondas que tem na internet, bebê reborn, né? Nem sei o nome do jeito como fala, né? Essa palhaçada aí, desculpa se alguém gosta, gente, mas pelo amor de Deus. As pessoas falam isso, daquilo, bebê não sei o quê. Ai, fulano tem bebê, não tem bebê. Gente, quanta coisa está acontecendo no Brasil, no mundo. O mundo esteve quase à beira de uma terceira guerra mundial. Quantos conflitos acontecendo no mundo? As pessoas lá na internet rindo porque o bebê não sei o quê. Percebam, gente.
Marx ele vai chamar para essa realidade concreta. Vamos ver as contradições que estão na sociedade. Não vão ficar com essas ilusões, essas ideias que estão sendo passadas, porque elas estão mascarando a realidade. A realidade é outra, a realidade é dura e cruel. A realidade nesse conto de fadas que as pessoas estão colocando. Enfim, então estou trazendo esses exemplos para vocês entenderem a diferença entre infraestrutura e superestrutura. Para eu entender o que está acontecendo na religião, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui, no mundo da vida. Para eu observar a movimentação entre os políticos no Senado, eu tenho que entender as relações econômicas que atravessam o proletariado e a burguesia. Um outro autor importante que nós trabalhamos, eu coloquei aqui o Weber, mas lá no material a gente tem que trabalhar com o Durkheim. Eu só vou tirar aqui rapidinho, gente, porque nesses slides aqui eu não coloquei o nosso querido Durkheim, e o Durkheim vai cair na prova. E aí, enquanto eu vou localizando aqui o slide, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Vou ver se eu acho aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. O Durkheim aqui que a gente não trabalhou, conte. Material, a aula está sendo gravada assim, tá? Deixa eu só tirar aqui. Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o Marx? Gente, o Marx, vocês vão trabalhar praticamente todo o curso, o Marx vai ser trabalhado por conta da relação que esse autor tem com o serviço social. O serviço social, gente, é uma área extremamente... Ai, gente, peraí. Ih, peraí. Eu fiz... Não fiz o que eu queria fazer. Peraí, deixa eu ver se eu saio daqui. Só um minutinho, gente. Eu ia compartilhar o material, acabei compartilhando outra coisa. O que que você precisa, o que que você quer saber sobre Marx? Que a ideia é fazer um breve resumo. Tem alguma dúvida em relação ao Marx? Hein? Quem colocou aqui para eu falar mais sobre Marx? Quero dúvida, gente. Galera que leu aí, que aqui a gente, na verdade, a gente tira até mais dúvidas, né? Tem mais alguma dúvida? Tá aparecendo, gente, os slides aqui para vocês? Tá sim. Tá aparecendo Tá sim. sim, aparecendo. Alguém tem alguma dúvida? Eu quero uma dúvida clara e objetiva para eu falar mais sobre o Marx. Não? Bom, o outro autor muito importante na sociologia foi o Augusto Comte. Augusto Comte, enquanto Marx foi um autor que desenvolveu, né, a sua obra pensando mais a realidade da atual Alemanha, o Augusto Comte ele foi um autor francês, né? Ele nasceu em 1789 na França e morreu em 1857. Do mesmo modo que Marx, o Comte ele tentou entender as contradições, os problemas sociais, a crise que ocorreu na França a partir da Revolução Industrial. Ele também, enquanto formador da sociologia, ele vai tentar explicar as contradições, a quebra de vínculos sociais existentes na França no século XIX. Foi um autor muito engajado, igualmente a Marx, escreveu inúmeras obras, e publicou inúmeros livros, e para os objetivos da nossa disciplina, eu quero que vocês foquem mais
a teoria dos três estados que o Comte desenvolveu, né? Então, o que foi a teoria dos três estados? De acordo com Comte, quando a gente faz uma análise na história humana, nós vamos observar, e aí, gente, quando eu falo história humana, eu estou pensando desde os primórdios, né, das sociedades antigas, lá no Egito Antigo, Mesopotâmia, né, desde os primórdios das sociedades humanas até o momento que ele viveu, no século XIX. Então, ele vai dizer o seguinte: a história humana ela foi marcada por três estados. É, o estado teológico, o estado metafísico, o estado positivo. Então, a teoria dos três estados do Comte é uma teoria que vai defender a ideia de que as sociedades humanas passaram por três momentos: um momento teológico, um momento metafísico e um momento positivo. Ele vai dizer o seguinte: no início das sociedades humanas, nos primórdios dessas sociedades, os humanos explicavam a realidade pela religião. Então, quando a gente estuda, por exemplo, os semitas, né, os judeus na antiguidade, né, os hebreus na antiguidade, os egípcios, se a gente for estudar esses grupos, né, esses povos que construíram civilizações, sociedades, a forma que eles explicavam o mundo ela era pela religião. Então, se a chuva, como eles não tinham a ciência ainda, né, a ciência ela começa a se desenvolver em 1500. A gente está falando de povos que viveram 3, 4 mil anos antes de Cristo. Então, não havia uma ciência para explicar que a chuva é uma precipitação que acontece na atmosfera, né? Então, eles não tinham esse conhecimento. Então, mas eles tinham o anseio de explicar a realidade. O que eles usavam? Eles usavam religião. Eles usavam o conhecimento teológico. Olha, se está chovendo, é porque a chuva tem a ver com Deus tal, como acontecia no Egito. Ah, aconteceu agora uma grande seca, uma estiagem muito forte. Será que Deus X está raivoso em relação ao nosso comportamento? Então, as primeiras civilizações, elas explicavam o mundo e as relações humanas usando a religião, usando a crença, né, religiosa. O estado metafísico começa a surgir quando a filosofia ela é criada, a partir de 6 séculos antes de Cristo, né? Na Grécia Antiga. A filosofia ela já vai explicar o mundo pela questão da razão, trazendo a reflexão. Então, quando Platão, Sócrates, Aristóteles tentavam explicar a condição humana, tentavam explicar a política, eles não iam pelo argumento religioso. Eles tentavam verificar essas questões a partir da questão racional, da questão lógica. E aí eles participaram de segundo momento de desenvolvimento humano, que foi o movimento metafísico. O movimento positivo surge no século XX, XIX, melhor dizendo, quando as ciências sociais, sobretudo as ciências sociais, elas tomam corpo, que é o momento da surgimento da sociologia, da antropologia, da psicologia. Comte ele era positivista. Ele vai dizer o seguinte: olha, para a gente explicar o que está acontecendo aqui no século XIX, né? Lembrando que Comte viveu no século XIX na França e da mesma forma que Marx ele quis explicar a realidade que ele vivia. Ele vai dizer o seguinte: olha, para explicar por que a França tem agora uma massa de trabalhadores, né, numa situação de pobreza, por que a gente tem grandes empresas concentradas nas mãos de poucas pessoas, por que há tanta fome? A gente não tem que recorrer à religião. A religião ela não vai dar mais esse embasamento. A filosofia, desculpa, a filosofia também ela é incapaz
ela não tem essa capacidade de explicar a realidade. A gente tem que olhar essa realidade pela ciência. O que a sociologia explica? O que a sociologia diz? Né? O que a ciência, de modo geral, diz? As ciências dizem, né? Enfim, então, a teoria dos três estados, primeiro, ela vai defender a ideia de que os humanos passaram por três estados: um estado em que a religião era usada como instrumento de explicação do mundo, o momento metafísico, que a filosofia foi tida como referência na explicação da realidade, e o momento que a ciência ela toma corpo, o momento que a ciência passa a explicar a realidade. E, além disso, Comte vai dizer o seguinte: a explicação, a melhor explicação da realidade social vem a partir da ciência. Somente a ciência tem condições de explicar o que está acontecendo no mundo. Dando um exemplo atual, né? Como eu falei, se Comte estivesse vivo, estudando o conflito que há entre Israel e Irã, que envolveu os Estados Unidos, o Comte não ia falar que isso é o fim do mundo, ou ia pegar a filosofia. O Comte olhava e ia falar o seguinte: olha, gente, o que está acontecendo? Uma disputa de interesses econômicos. Israel é o maior, o único não, mas é o maior parceiro econômico dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que concentra a maior quantidade de petróleo no mundo. O Irã, que é um dos principais opositores de Israel e, com efeito, dos Estados Unidos, é um dos principais fornecedores, produtores de petróleo no mundo. O Irã ele tem fortes relações com China e com Rússia, que são os países que estão crescendo. Não é de interesse dos Estados Unidos que o Irã continue existindo. Então, Israel vai ser utilizado nesse tabuleiro para criar uma guerra contra o Irã. Só que o Irã ele controla uma das principais passagens dos navios petroleiros do Golfo. Então, não tem como a gente também bater de frente com o Irã, isso e Estados Unidos. Ou seja, eu estou explicando o que está acontecendo no mundo, gente, pela ciência. Pela ciência sociologia, pela ciência política. Então, o positivismo seria o quê? Vamos usar a ciência, o conhecimento positivo, para explicar a realidade. Né? Bom, um outro autor que a gente trabalhou foi o Emile Durkheim. Emile Durkheim foi um dos principais discípulos de Comte. E o Durkheim, né, que também escreveu inúmeras obras, o Durkheim ele vai estudar também os problemas na França, os problemas que ocorreram na França, mas tentando entender o porquê os vínculos sociais estavam sendo dissolvidos na França. Todos os autores formadores da sociologia eles estão diante de um único problema, né? Revolução Industrial, criando aí inúmeros problemas na sociedade. Todos eles estão diante desse problema. Mas vocês vão observar que cada autor vai trabalhar aspectos específicos desse problema. Cada autor vai criar conceitos e teorias distintas para entender esse problema. É como se hoje eu estivesse diante da guerra, né, Irã e Israel. O Bauman, ele vai pensar de uma forma, se ele estivesse vivo. O Giddens vai pensar de uma outra maneira. O problema é o mesmo, mas as teorias serão diferentes.
os aspectos que serão trabalhados, estudados, também são aspectos diferentes dentro de um grande problema. No caso de Durkheim, ele estudou por que os vínculos entre as pessoas estavam sendo destruídos. Conforme eu falei no início da nossa conversa, quando as pessoas saem do mundo rural e vão para as cidades, gente, se você trabalha numa empresa, se o seu esposo, a sua esposa trabalha em outra empresa, os filhos trabalham em outro lugar, como é que fica a família, gente? A família quase não existe. Pessoas trabalhavam quase de domingo a domingo, 18 horas por dia, às vezes. Cadê a vida familiar? Não tem. Se você não tem vida familiar, será que você vai ter relações com os vizinhos? Não vai ter. Relações na religião? Você não vai ter. Tanto que o Durkheim ele escreveu um livro, As Formas, as formas primitivas de classificação, um livro que ele trabalhou especificamente a questão da religião, as formas elementares da vida religiosa. Por quê? Porque ele achava que a religião, inclusive, ia acabar, que as pessoas iam deixar de ter essa vivência, porque o capitalismo estava tão forte, a vida estava tão dura, que as pessoas não tinham nem tempo para comer, imagina para viver a vida religiosa. Então ele vai trabalhar muito essa parte dos vínculos sociais, como que a sociedade ela vai se impor em relação aos indivíduos, e ele vai criar um conceito muito importante, que é o conceito de fato social. O fato social, para Durkheim, é toda forma de pensar, agir dentro de uma sociedade. A gente nasce numa família. Essa família, ela vai nos passar via educação, ou seja, via socialização, os valores que tem naquele espaço. O tempo todo, seja pela família, seja pela educação, na sociedade de modo geral, o tempo todo nós, indivíduos, nós somos coagidos a agir como a sociedade pensa. E essa forma de agir, de pensar, adotada pela sociedade, que é introjetada em nós, seres humanos, o Durkheim denominou como fato social. O fato social, portanto, para eu considerar algo como fato social, esse algo tem que ter as características, a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Os fatos sociais, portanto, são coercitivos, porque eles impõem penalidades caso eu não venha cumpri-los. Eles independem da minha vontade. O fato de eu não concordar com esses fatos, isso não faz com que eles inexistam, eles vão continuar existindo, e os fatos sociais são para todos. Eu trouxe aqui um quadrinho para mostrar para vocês os fatos sociais que tem na nossa sociedade. Vou começar pela religião. A religião, gente, é um fato social. Quando uma pessoa ela adere a uma religião, tá, vamos pensar o Islã, né? Então a pessoa se converteu ao Islã. A partir dali, essa pessoa ela vai ter que rezar algumas vezes durante o dia. Para fazer a reza, né, a Deus, essa pessoa ela tem que usar, né, lavar as mãos. Existe toda uma técnica, não é só você pegar, baixar e rezar. Existe uma forma adequada para se rezar, né? As mulheres islâmicas, dependendo da linha que ela for seguir, ela vai ter que usar o hijab, que é o véu, porque parte da ideia de que a mulher precisa se resguardar. Percebam, gente, que a religião ela vai trazer várias determinações que aquele indivíduo que abraçou a religião ele vai ter que cumprir. A religião é um fato social. Então, uma pessoa que se converte ao cristianismo protestante entrou para uma igreja, né? Sei lá, a Igreja da Assembleia de Deus. Ela vai ter que moldar o seu comportamento de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus. Se a pessoa fez o santo, foi para o candomblé, ela vai ter que cumprir
todas as determinações dadas após a sua iniciação. A religião, ela impõe valores, ela impõe condutas, do mesmo modo que a roupa. A roupa é um fato social. Então, digamos, né, eu vou participar de uma audiência no fórum aqui no Rio de Janeiro. Eu posso ir de bermuda, gente? Não. Calça comprida, blusa, né, social, são as vestimentas que são direcionadas para todas as pessoas do sexo masculino. Isso é geral, é para todos. Eu, Robson, posso não concordar, mas o fato de eu não concordar, de ter que ir vestindo calça no fórum, essa regra vai deixar de existir porque eu, o Alecrim Dourado, não concordo com ela? Não, ela vai continuar existindo. Ela é exterior à minha vontade. E se eu tentar entrar no fórum com bermuda, o segurança vai falar, não, não entre, não pode. Por quê? A vestimenta é um fato social. Eu vou sofrer uma coerção. A vestimenta, portanto, é um fato social. No exemplo que eu dei, a gente viu coercitividade, exterioridade, generalidade. O dinheiro, a moeda que circula na sociedade também é um fato social. A moeda que a gente usa é o real. Eu posso, ela é para todos. Independentemente, no Brasil, todos terão que usar o real. Ela é geral. O uso dessa moeda é geral. Ela é exterior. Eu posso não gostar do real. Mas o fato de eu não gostar do real, isso vai interferir na economia do Brasil, gente? Não. E se por acaso eu tentar usar uma outra moeda, falsificar uma moeda, eu vou ser punido. Portanto, a moeda também é um fato social. O direito, eu discuto isso muito com os alunos do direito. O direito é um fato social. O direito diz, falei sobre religião, nós fizemos, eu não sei se vocês assistiram, né? Nós fizemos um evento muito legal. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho novamente um evento. Agora, nesse semestre, eu chamei algumas colegas, né, amigas que trabalham, que são do direito, né, que trabalham com a gente lá na comissão, na OAB, dos advogados de axé. Nós fizemos um evento muito legal sobre a liberdade de expressão religiosa. Não sei se vocês sabem, infelizmente no Brasil, a intolerância religiosa ela está crescendo muito, gente. Muito. O ódio, o fato de ser de uma religião, as pessoas usam isso para atacar outras religiões. Vocês terem uma ideia, até poderes paralelos estão utilizando isso como uma ferramenta. Gente, também é esse objeto do nosso trabalho, né? A nossa Constituição, ela é clara. O artigo 5º da Constituição de 1988 diz o seguinte, eu vou falar só da Constituição. Nós temos o direito à liberdade de expressão religiosa. Inclusive, a pessoa que não tem religião, ela tem o direito de não ter. Ela não pode ser coagida a ser de X e Y. Ela tem o direito de falar, não quero, eu não quero ser de você, dessa religião, nem dessa religião. Mas, infelizmente, existem pessoas que estão cometendo crime e impondo uma determinada religião dentro de um contexto laico. O crime contra a intolerância religiosa, a intolerância religiosa é um fato social que está acontecendo no Brasil. Mas mesmo se uma pessoa, né, então, a lei é para todos, a lei é clara, o respeito à diversidade, o direito é um fato social, marcado pelo princípio da generalidade. Eu, Robson, posso não concordar com a religião do outro. Ou eu, Robson, enquanto religioso, posso não concordar que o outro coleguinha não tenha nenhuma religião. Posso não concordar. Mas a minha vontade eu guardo para mim. Ela não. O fato de eu ter essa visão
não vai, não vai ser um distintivo para mudar o outro. Os fatos sociais são exteriores, independem da minha vontade. E se eu for uma pessoa tóxica, uma pessoa agressiva, e impor ou desqualificar uma pessoa por ela ser de um outro pertencimento religioso, se eu invadir templos religiosos, eu vou ser coagido, porque existe uma penalidade, existe uma penalidade porque a intolerância religiosa, a agressão religiosa, configura-se enquanto um crime. Eu estou dando um exemplo, né, mas eu poderia usar isso para qualquer coisa, gente. O direito é um fato social. O direito, quando ele é materializado, ele passa a ser vigorar, né, nas nossas legislações. As legislações, elas são para todos, elas independem da nossa vontade, e se por acaso alguém não cumprir a legislação vigente dentro de um país, essa pessoa vai receber uma punição, uma coerção, inclusive pode ser um encarceramento, né? Dúvidas em relação a isso, galera? Dúvidas em relação a isso que eu falei? Não, tudo certo. Bom, com relação ao trabalho, então, eu vou passar aqui rapidinho para vocês. Só fazer um comentário aqui para vocês arrebentarem no trabalho. Vocês conseguem visualizar aqui, gente, o instrumento do trabalho? Sim, dá para ver. Sim, sim, dá para ver. Então, aqui, galera, eu coloquei as nossas orientações. Eu acho que eu até permiti que fosse até 7 alunos, né? Acho que eu até mudei aqui para vocês, não me lembro agora. Mas, de qualquer forma, gente, pode ser até 7, tá? Eu coloquei 6, mas pode ser até 7, sem problema nenhum, tá? Então, trabalha, aqui estão as orientações, o dia que vocês deverão postar, né, no prazo máximo, para vocês postarem, né, algumas orientações com relação à utilização da inteligência artificial, a questão dos preconceitos. Vamos lá as questões, né? Primeira questão: ricos cada vez mais ricos. Nos Estados Unidos, o 0,1% do topo agora detém 14% da riqueza nacional, um recorde. Metade mais pobre da população americana fica com só 2,5% da renda do país, revela estudo do Fed. O Fed, gente, é o banco central deles. Essa reportagem é uma reportagem agora atual que fala sobre o crescimento da desigualdade nos Estados Unidos. Algumas pessoas partem do equívoco, né, acham que o fato dos Estados Unidos serem o povo mais rico, né, é o Estado nacional aí que está no topo, né, das nações, o PIB maior do mundo. Isso não quer dizer que seja uma nação que as riquezas sejam justamente repartidas. A desigualdade social cresceu muito nos últimos anos nos Estados Unidos. Então, aqui, gente, vocês vão elabore uma redação, tá, gente? Eu não quero que vocês coloquem letra A, letra B, letra C. Aqui, ó, letra A, letra B, letra C, é para vocês terem uma bússola para vocês organizarem um texto. Um texto corrido com 3 parágrafos. O texto tem uma introdução, tem um parágrafo que vocês vão desenvolver o conteúdo e um parágrafo que vocês vão fechar o conteúdo, fechar a questão. Então, na introdução, eu quero que vocês façam uma síntese, um resumo do que se trata aqui, o que versa a reportagem. A reportagem, um exemplo, tá, gente? A reportagem fala sobre a desigualdade, papapá, nos Estados Unidos. Ponto. No desenvolvimento, vocês vão usar o conceito de luta de classe que eu falei durante a aula, que vem a ser a luta de classes, como é que ela funciona no sistema capitalista. E na terceira questão, eu quero que vocês usem o conceito de luta de classe para vocês avaliarem o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu quero que vocês usem a lente do Marx, conceito de luta de classe, para vocês falarem isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Segunda questão: prisão de afegães por
suposto não respeito ao código de vestimenta preocupa a ONU. Aqui é o primeiro texto falando sobre a questão da prisão que as mulheres tiveram por supostamente desrespeitarem o código de ética lá do Irã, do Afeganistão, né? É isso. O segundo texto fala de um problema seríssimo que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Algumas regiões da cidade elas estão sendo tomadas por traficantes. Isso já é uma história do Rio, né? Décadas. Só que agora tem uma configuração diferente. Algumas facções criminosas que estão utilizando o discurso supostamente religioso para dominar. E aí nós temos agora uma facção que é o Complexo de Israel. Se vocês conhecem o Rio de Janeiro, ou se vocês em algum momento conhecerem, passando pela Avenida Brasil, a gente tem algumas cidade alta, vários territórios que a gente vai observar uma estrela de Davi. Olha que distorção louca, gente. Uma estrela de Davi tendo traficantes ali que tomaram o território e usam como instrumento de dominação o discurso religioso, se colocando como evangélicos, uma coisa absurda que não tem nada a ver com evangélico, mas, enfim, eles se nomeiam como traficante de Deus, inclusive. Enfim. Então, aqui a reportagem, ela fala sobre isso, né, sobre esse conflito que a gente tem aqui. Inclusive, pessoas nessas comunidades, elas não podem, né, usar, então, umbandistas, candomblecistas não podem usar as vestimentas das suas religiões, porque essas pessoas podem morrer. Eu tive um caso de um aluno que o aluno ele é até evangélico. Sexta-feira ele calhou dele usar uma calça branca, uma blusa branca, e quase que ele foi executado. Confundiram ele com candomblessista, explicou que não era, enfim, porque ele residia nessa região e traficantes cismaram que ele era do candomblé. Vocês verem, gente, que qualquer pessoa, independentemente da religião, ela está em risco, né? E mais recentemente, não só os candomblecistas e os umbandistas estão sendo hostilizados nessas comunidades, como também alguns católicos estão sendo hostilizados por esses traficantes. Enfim, só contextualizei para vocês saberem do que se trata esse fenômeno, né? Elabore uma redação sobre os casos retratados nas reportagens, considerando a literatura básica compartilhada nas aulas da segunda parte do curso no AVA. Gente, hoje eu fiz uma síntese da síntese. Né? Voltando aqui, a disciplina é remota, a leitura é obrigatória. Para vocês desenvolverem bem essa questão, vocês terão que ler o material, tá, gente? Recomenda-se a organização de uma redação em 4 parágrafos. Então, aqui, mais uma vez, o grupo vai fazer uma redação com 4 parágrafos. Eu não quero que vocês coloquem tópicos, eu quero que vocês façam uma redação, né? Introdução, 2 parágrafos, conclusão, um texto corrido. Na introdução, vocês vão elaborar um resumo sobre as reportagens. A primeira reportagem fala sobre essa questão das mulheres no Afegão, enquanto a segunda fala sobre isso. No segundo, vocês vão explicar o que é fato social. De acordo com o Durkheim, fato social de respeito a isso, né? No terceiro, vocês vão explicar por que a vestimenta, a roupa, ela é considerada como fato social. Primeiro vocês vão falar o que é fato social, a definição, e depois vocês vão explicar por que a vestimenta, assim como o direito, né, é um fato social. E nas considerações finais, na conclusão, considerando os debates realizados em fundamentos sociológicos e filosóficos, nossa disciplina, se acharem conveniente também nas demais disciplinas do período, né, explique de que forma o assistente social deve se comportar
eticamente em relação aos casos retratados. Então, aqui, gente, só para fechar, não só na minha disciplina, mas em outras que vocês tiveram, os professores têm falado muito sobre a importância do assistente social ter uma ética, de tratar todas as pessoas de forma, né, equânime. Então, eu quero que vocês, ao final do texto, vocês expliquem como que o assistente social deve se portar em casos como o que está acontecendo no Afeganistão e também na situação que eu descrevi com relação a esses traficantes, esses criminosos que estão impondo uma regra, uma norma, inclusive com relação à vestimenta, que está impedindo o direito fundamental que as pessoas têm de ir e vir e de professarem as suas respectivas fé, as suas respectivas crenças religiosas. Beleza, galera? Alguma dúvida que vocês tenham aí? Vocês queiram tirar? Hein, turma? Alguma dúvida Tá que dando vocês... Oi? Eu consegui entender. Beleza? Alguma dúvida? Gente, Tá agora, dando pra... agora tá é dando... a hora da verdade. Vocês farão agora a segunda prova, gente. Então, bom, então se não tem dúvida, eu vou interromper a gravação. De antemão, desejo a vocês uma ótima prova. Façam as provas com tranquilidade. Oi? Esse trabalho já é a prova, né? Não, que é trabalho é a prova. Não, trabalho é trabalho, prova é prova. Esse trabalho que eu falei agora vale 2 pontos. É o trabalho que vocês vão utilizar para fazer a avaliação. Ah, A tá. prova tem 10 questões, valendo cada questão valendo 8 décimos, né? E aí a prova vale 8. E esse trabalho que eu descrevi agora, ele vale 2 pontos para vocês fazerem em grupo. Grupo até Então- 7 pessoas. Então, professor Robson, resumindo, são 2 textos, né, em temas diferentes, que você quer um texto sobre eles, não é isso? Isso na segunda questão. Isso mesmo. Na segunda, como a Maria colocou, gente, a primeira questão tem um texto e vocês vão fazer uma redação sobre esse primeiro texto, né? Na segunda questão, eu coloco 2 situações. 2 situações. Lá do afegão, das afegãs e da questão das pessoas, né, nas comunidades no Rio de Janeiro. Vocês vão ler os 2 textos e vão escrever uma única redação com 4 parágrafos, trabalhando os tópicos que eu indiquei. Incluindo todos os tópicos desses textos que você pediu. Incluindo aqueles comandos que eu coloquei lá. Sim. Entendi. Ficou claro, Obrigada. gente? Tem mais alguma dúvida, gente? Não? Bom, então vou colocar aqui para interromper a gravação. Então, desejo uma ótima prova, faça com tranquilidade, os trabalhos Boa noite, também. muito obrigado pelas suas explicações. Espero conhecê-los. Quando estiver lá em Maricá, vou lá tomar um cafezinho com vocês, conhecer a turma, as turmas, né? De forma presencial, para a gente fazer uma festinha. Eu gosto de festa, tá, gente? Sou festeiro. Vou lá festejar com vocês depois. Festeiro. Eu tô sabendo que a galera é festeira também. A gente então... também adora festa. Então, juntou todo mundo, aí vai dar tudo bom. Vamos festejar aí a vitória de vocês no primeiro período, todo mundo indo para o segundo período com louvor. Tem que pensar assim, tá, gente? Não desistam, hein? Tem grandes desafios? Tem grandes desafios. Mas eu já falei isso aqui para vocês. Diante dos desafios, ou a gente para e faz o papel da vítima, ou a gente fala assim, não, tem desafio sim, mas eu vou pegar, vou chamar o professor para me ajudar, vou chamar a minha coordenadora para me ajudar, porque no final tudo dá certo, mas depende da gente, né? Valeu, galera. Então, tudo de bom. Muito bom estar com vocês. Espero